Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Bom, para a gente adiantar o tempo, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 21, e o versículo de número 28. E somente relembrando que todo o quarto domingo do mês, o pastor ele vai para Palma Sola, e conversando com os presbíteros, chegaram num acordo e eles pediram para que eu pregasse nesse dia. E conversando também com o pastor, nós chegamos num acordo de fazer a exposição das parábolas de Jesus. No mês passado nós expomos uma parábola e esse mês também, se Deus quiser, nós vamos expondo parábolas até o dia que Ele quiser. Se Ele quiser que nós terminemos todas as parábolas, são somente 38. E a gente vai ficar 3 anos e 2 meses. Eu acho que dá tempo, né? Amém. Todos encontraram? Muito bem. Mateus capítulo 21, o versículo de número 28. Vou ler até o versículo 32. A minha versão é um pouquinho mais antiga, os irmãos podem talvez estranhar um pouco a linguagem, mas eu sei que vocês irão entender. Mateus 28 diz o seguinte: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, estamos, Senhor, neste momento onde vamos, Pai, expor a sua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, aclare, Senhor, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos não somente compreender a sua palavra, mas que essa palavra possa transformar as nossas vidas por intermédio do poder do teu Santo Espírito. Eu peço isso hoje para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, às vezes nós falamos muito sobre respeito à autoridade, respeitar a autoridade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que nós podemos provar, ou como que nós podemos demonstrar que nós realmente estamos respeitando uma autoridade superior? O aluno que trata de forma educada a sua professora em sala de aula, mas que não acata as suas ordens, pense, não precisa responder. Esse aluno está realmente respeitando a autoridade dela? Ainda que seja educado, ainda que mantenha a etiqueta. Imagine também alguns funcionários de uma empresa. Na presença do patrão, eles são educados, respeitosos e até elogiam o patrão. Mas na ausência do patrão, eles negligenciam as ordens dadas. A pergunta é: esses funcionários, eles estão respeitando uma autoridade superior? Eu lembro há um tempo atrás, não sei se você chegou a ver isso, na televisão, era um programa de entretenimento. E ele ficava demonstrando vídeos do YouTube, esses vídeos que viralizam. E num dos vídeos mostrava um cachorro, que era considerado pela família um cachorro super obediente. E todas as vezes que eles saíam de casa e voltavam, o cachorro estava no mesmo local, não havia bagunça na casa. Um cachorro
que talvez qualquer pessoa um pouco mais sistemática gostaria de ter. Mas um dia, quando eles voltaram, eles perceberam uma coisa diferente. Vocês já viram aquelas cadeiras, não sei como que se diz aqui, que elas ficam balançando? É uma poltrona, não sei. Cadeira de balanço. Quando eles chegaram, que a família chegou, eles perceberam que a cadeira estava balançando. E eles falaram, tem alguma coisa errada. Porque não tem ninguém aqui em casa. Como que essa cadeira está balançando? Então, porque eles ficaram muito desconfiados do que estava passando, eles colocaram câmeras de segurança para vigiar a casa. Porque talvez poderia ser alguém que estivesse entrando na casa sem eles perceberem. E então, novamente, chega o final de semana, eles saem, quando eles retornam, a casa está perfeita. E então, no outro dia, eles vão olhar as câmeras. E a grande surpresa, aquele cachorro que era tão bonzinho, que era tão quietinho, que não fazia bagunça nenhuma, ele deitava na cama do casal. Ele deitava na poltrona que o rapaz tanto gostava. Ele andava pela casa toda. Então eles descobriram uma coisa. Esse cachorro não era tão obediente. E esse cachorro não respeitava a autoridade que havia sobre ele, que era o seu dono. Então eu deixo essa pergunta. E é justamente essa questão que Jesus vai colocar aqui nessa parábola. Como se dá o verdadeiro respeito à autoridade superior? Essa é a grande questão dessa parábola. Olha só, o capítulo 19 até o capítulo 28 é onde vai falar sobre o ministério de Jesus na Judéia. O ministério na Judéia especificamente se dá do capítulo 19 e o capítulo 20. Jesus ele encerrou seu ministério na Galileia e atravessou o Rio Jordão. Então ele entra na Judéia e ele começa a sua viagem rumo a Jerusalém. Então nós vemos do capítulo 21 até o capítulo 22, e mais adiante também, o ministério final de Jesus em Jerusalém. Nós vemos no começo do capítulo 21 a entrada triunfal, onde Jesus se assenta no jumentinho e entra na cidade de Jerusalém. Também nós vemos Jesus entrando no templo e purificando o templo, onde ele expulsa os cambistas e os vendedores de dentro do templo. Então Jesus sai do templo e ele vê uma figueira. E ele então vai ver se tem comida naquela figueira, se tem figo, e não tem. Então ele amaldiçoa a figueira. E na volta, junto com seus discípulos, regressando novamente para Jerusalém, os discípulos percebem que a figueira secou. E então Jesus novamente entra no templo. E do capítulo 21, do versículo 23 até o capítulo 22, versículo 14, nós vemos um confronto entre Jesus e os líderes judeus, os sacerdotes e alguns anciãos. E essa parábola foi justamente elaborada ou dita nesse contexto de confrontação. Nós vemos no capítulo 21, do versículo 23 até o 27, os versículos anteriores à parábola que a gente leu, nós vemos a autoridade de Jesus sendo desafiada por esses líderes religiosos. E então Jesus, para poder questionar esse desafio, ele então vai falar 3 parábolas. A primeira parábola seria a parábola dos 2 filhos, que foi essa que a gente leu. Em seguida, ele fala uma outra parábola, que é a parábola dos agricultores maus. E depois, mais uma outra parábola, que é a parábola da festa de casamento. Jesus, ele havia sido desafiado. E nós podemos ver isso no versículo de número 23 do capítulo 21. Olha como está escrito, o versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus é desafiado
a autoridade dele é desafiada. Toda a controvérsia girava em torno de quem realmente estava obedecendo a Deus e, desta forma, glorificando o nome do Altíssimo. Esse era o desafio. Você, Jesus, realmente está glorificando a Deus e obedecendo o nome do Deus Altíssimo? Ou somos nós, sacerdotes, e os anciãos do povo? Essa era a confrontação. E então nós vemos Jesus falando, ou relatando, essa parábola, a parábola dos dois filhos. Mas somente relembrando, a gente tem que conseguir entender o que é uma parábola. Quando nós dizemos, não, isso é um conto, não, isso é uma narrativa. Mas quando dizemos, isso é uma parábola, o que significa? Somente relembrando os irmãos, parábola é uma narração simples e objetiva, que utiliza-se de situações do cotidiano dos ouvintes, com a finalidade de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Essa é a função da parábola. A pessoa não te dá resposta imediatamente, mas ela faz você pensar. Ela usa coisas do cotidiano para fazer você refletir. E nessa história está embutida uma verdade espiritual ou uma moral. Mas qual era o propósito de Jesus quando ele falava parábolas? O que ele queria? Bom, as parábolas, elas são um meio ou um mecanismo de confrontação. E funcionam de modos diferentes dependendo do público. Pelo menos 3 públicos havia em que Jesus havia dito parábolas. Para aqueles que rejeitam a presença de Deus e Jesus, ou seja, os líderes judeus, a parábola se torna um sinal de julgamento soberano, além de endurecer o coração deles. Mas, para os que são mais receptíveis, ou seja, a multidão que queria escutar Jesus, a parábola os toca e os leva à decisão. É uma confrontação que os faz decidir, tomar uma posição diante daquilo que Jesus estava ensinando. Mas existia um terceiro grupo, que era os discípulos, ou seja, aqueles que criam em Jesus. E a parábola lhes ensina as verdades do reino. Nessa ocasião, nós vemos que Jesus, ele está confrontando os líderes judeus, ou seja, aqueles que rejeitavam seus ensinos. Tanto que eles questionaram: com que autoridade você está fazendo isso? Então nós vamos ver o que Jesus queria dizer, ou o que Jesus queria demonstrar, ou qual era a confrontação de Jesus em relação a eles por meio dessa parábola. Qual é a estrutura da parábola? Se você vê o começo do versículo 28, você percebe que aí existe um pai, que ele tem 2 filhos. E depois nós vemos que existe o primeiro filho, que é a segunda parte do versículo 28 e o versículo 29. E o que acontece com esse segundo filho? Ele recebe uma ordem direta do pai. O pai fala para ele diretamente. Mas o filho se recusa a obedecê-lo. Então, em seguida, o filho se arrepende e obedece, acata as ordens do seu pai. E depois, no versículo 30, temos o segundo filho. Ele recebe uma ordem direta do pai. Ele diz que irá obedecê-lo. Mas esse filho não o obedece. Não obedece o pai. Que paralelos que a gente pode conseguir ver nessa parábola, e que através desses paralelos a gente vai começar a entender o que Jesus estava querendo dizer. A primeira coisa que nós vemos é que os 2 filhos recebem uma ordem direta do pai. Os 2 filhos recebem uma ordem. O pai chega para eles e fala: trabalhe na minha vinha. O mesmo pedido, na mesma circunstância. Os filhos têm reações distintas.
O primeiro filho, ele rejeita obedecer o pai. Mas ele não somente rejeita obedecer, porque se você olhar direitinho a forma como ele trata o pai, no versículo de número 29, você vai ficar abismado. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Olha que interessante. Ele trata o pai de forma áspera. Ele não foi educado com o pai. E não somente ser educado, ele não respeitou a autoridade do pai, porque ele não chama o pai de Senhor. Ele trata o pai como uma pessoa que ele nem conhecia, com total indiferença. Para a cultura daquela época, era um absurdo falar dessa forma com o pai, sem usar o pronome de tratamento Senhor, e muito menos desobedecer de uma forma tão áspera um pedido de um pai. Mas o que acontece? Depois que o pai sai, ele se arrepende e se submete à palavra do seu pai. E então nós vemos o segundo filho. Olha que interessante como o texto diz. Primeiro, ele promete obedecer o pai. E não só promete, ele trata o pai de forma respeitosa, porque ele chama o pai de Senhor. Olha o versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. Ele tem a etiqueta. Ele sabe como tratar bem as pessoas. Mas, depois nós vemos algo interessante. O respeito dele era pura hipocrisia. Porque, consequentemente, ele não se submete à palavra do pai. Ele não se importava com o desejo do pai. Irmãos, entenda o que Jesus está tentando dizer aqui. Jesus está demonstrando, e ele está tirando as máscaras. Ele está demonstrando a hipocrisia de alguns, que diz obedecer o pai e respeitar a sua autoridade, mas que no fundo odeiam a vontade do pai e não se submetem a ela. E existem alguns que agem a princípio de forma violenta e rejeitam essa autoridade do pai e tratam o pai de forma áspera, mas depois esses se arrependem, caem em si e obedecem verdadeiramente o pai. Qual era a repreensão de Cristo? O que ele queria dizer com isso? O versículo de número 31 e o versículo de número 32 nos dará a resposta. O primeiro filho, Jesus fala quem era, ou quem representava nessa parábola. Olha o versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? Então disseram-lhe eles. Quem que disse? Os sacerdotes, aqueles que estavam confrontando Jesus, os anciãos do povo. E o que foi que eles disseram? O primeiro. Lógico que foi o primeiro, porque ele obedeceu o pai. Então olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos, eram que os pecadores que vivem em rebelião contra a vontade de Deus, mas se arrependem e se submetem à vontade do Pai, esses são os que verdadeiramente honram o Pai. Ainda que no primeiro princípio desrespeitaram a autoridade do Pai. E Jesus fala que os pecadores daquela época, e ele usa os que eram considerados piores, que eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas que, vocês sabem que Israel estava sendo invadido pelo Império Romano. Então o que acontecia? Alguns judeus trabalhavam para Roma para cobrar impostos dos seus próprios irmãos, dos seus próprios fugiu o nome. Compatriotas. Obrigado.
Eles eram considerados de pior espécie. Por isso que os fariseus ficaram tão escandalizados quando Jesus entrou na casa de um publicano. Porque era um absurdo. Como pode o Senhor entrar na casa de um publicano, de um pecador? E as outras eram as meretrizes, as prostitutas. Era um absurdo. E Jesus falava, esses daí, esses vão entrar no reino. Agora olha no versículo 32, o que Jesus vai dizer. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus estava dizendo, vocês são o segundo filho, que me tratam bem com a boca, que fazem grandes orações, largas orações, que têm um linguajar santo, que tem no exterior uma aparência de alguém religioso que reverencia Deus. Claro, o sacerdote usava toda aquela pompa, aquelas roupas sacerdotais, estava no templo, davam a bênção para o povo. Mas Jesus disse, sabe quem vocês são? Vocês são aquele que quando o Pai pede para que vocês obedeçam a palavra dele, vocês falam, nós vamos obedecer, Senhor. Mas sabe de uma coisa? É da boca para fora. Vocês não estão interessados em obedecer a minha palavra. No fundo, vocês odeiam a Deus. Porque eu, que sou a imagem e semelhança de Deus, estou aqui falando da vontade de Deus e vocês me rejeitam. Isso era o que Jesus queria dizer. E por que ele fala aqui sobre João Batista? Porque se você ler um pouco antes, ele não responde a pergunta quando ele é desafiado. Com que autoridade? Ele primeiro faz outra pergunta. João Batista, o batismo dele era dos céus? Ou seja, tinha autoridade divina? Ou era dos homens? Ou seja, não passava de costumes humanos, sem autoridade divina. E o próprio texto diz que eles não ficaram numa encruzilhada e não sabiam como responder, porque eles sabiam que eles não haviam acreditado no batismo de João, porque eles não haviam sido batizados. Mas as prostitutas e os publicanos, sim. E Jesus então fala, eles escutaram a voz de Deus pela boca de João Batista e se arrependeram, e vocês não. O segundo filho, ele representa os pecadores que vivem em rebelião contra a vontade de Deus. Perdão. Eles simbolizam os líderes do povo que honram Deus com os lábios, mas não se submetem à vontade do Pai. Escutaram a mensagem, mas não obedecem. Irmãos, Cristo aqui ele se utiliza da parábola para demonstrar que por mais que os líderes religiosos expressavam exteriormente uma devoção e reverência ao Criador, eles eram totalmente insubordinados, desobedientes, insubmissos, rebeldes e estavam indispostos a obedecer e a se submeter à vontade do Pai. Eles eram o segundo filho. Uma capa de religiosidade, uma aparência de devoção. Às vezes nós pensamos, não, Jesus ele é bonzinho, ele é amor, ele só fala coisa linda, bonita. Irmãos, Jesus está confrontando e lançando em rosto deles a hipocrisia deles. Jesus não tolera a hipocrisia. Não tolerava. E não tolera até hoje. Tá, mas tudo bem. Irmão Fábio, você me falou da parábola de Jesus, da confrontação com os líderes religiosos da época, mas e o que isso tem a ver comigo? Que tipo de ensino? Por que Mateus ele fez questão de registrar essa parábola e só ele registrou essa parábola? Os outros evangelhos não têm essa parábola. O que Mateus queria dizer?
Lembre-se que Mateus escreveu para que pessoas lessem o seu evangelho. O que Mateus estava tentando demonstrar? Melhor dito, o que o Espírito Santo, utilizando Mateus, queria ensinar para a igreja de antigamente, da Idade Média, e a igreja de hoje e a igreja do futuro, com essa parábola? Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito do Espírito Santo? Em registrar essa mensagem. Nós podemos aplicar algumas coisas à nossa vida. E podemos refletir também. A primeira coisa que nós podemos aplicar em nossa vida ou refletir é que atualmente nós vemos pessoas religiosas que tratam Deus de forma respeitosa, glorificam o Pai com a boca e o chamam de Senhor. É o que nós mais vemos, irmãos. Mas não se submetem à sua palavra, não se submetem à sua vontade. Esses religiosos não reverenciam o Pai, mas o desprezam e se rebelam contra as suas ordens diretas e expressa nas Escrituras Sagradas. Quantas vezes nós já vimos isso, irmãos? Pessoas que têm uma aparência de religiosidade, que têm uma aparência de cristão, que parece ser a pessoa mais santa do nosso planeta, mas que, no seu dia a dia, ele não está disposto a se submeter à vontade de Deus, e a sua palavra, e a sua prática diária é totalmente contrária àquilo que Deus exige na sua palavra. Esses são simbolizados por esse segundo filho. Essas pessoas, o Pai dirá, como disse em Mateus capítulo 7, versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No contexto aí, Jesus também expõe uma história. E ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos no seu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome. Em outro lugar, Jesus também disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que obedece. Elas serão repreendidas e condenadas pelo Senhor no dia do juízo. Isso é algo sério, irmãos. E nós temos que pensar nisso. Porque nós temos que avaliar o nosso cristianismo. Nós estamos sendo religiosos, pessoas que da boca para fora glorificam a Deus, temos uma linguagem evangélica, mas na nossa prática, nós realmente obedecemos a Deus? Ou quando nós somos colocados em uma situação em que fazer a vontade de Deus nos trará prejuízo, e fazer a nossa vontade, fazer o que é errado, nos trará benefício. Qual dos dois eu escolho? Pense nisso. Mas também, existe uma outra aplicação. A parábola parece que nos ensina, ou Jesus talvez tinha isso em mente também, que todos nós nascemos na condição do primeiro filho. Como? Em um estado de rebelião contra Deus, devido à nossa natureza pecaminosa, devido à herança pecaminosa que nós temos de Adão e Eva. Nós odiávamos e desrespeitávamos as ordens diretas do Senhor, expressas em sua palavra. E se você se lembrar de você antes da sua conversão, e eu me lembro disso também, é realmente o que acontecia. Eu odiava Deus. Eu odiava a sua palavra. Poderia ter etiqueta e falar, não, a religião é boa. Oh, fulano se converteu, que bom, que lindo. Mas no fundo, eu odiava. Aquilo não era para mim. Mas, pelo seu imenso amor, nos enviou o seu Espírito Santo, que nos deu vida espiritual, levando-nos ao arrependimento. Foi o que aconteceu com o primeiro filho. Fazendo com que nós honrássemos o Pai por meio da obediência à sua palavra, e ao final, receberemos o bendito prêmio
a vida eterna. Todos nós que nascemos de novo, que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nos submetemos à sua palavra, a palavra do Pai, nós estamos reverenciando Deus. E somos como aquele primeiro filho, que em um momento da nossa vida, nós desrespeitávamos a Deus. E na sua cara, nós dizíamos, eu não quero saber nada de ti. Não me importa o que a sua palavra diz. Mas depois, nos arrependemos e nos submetemos à sua palavra. O processo da conversão. Também, um alerta para os irmãos. O meu desejo, irmãos, o meu desejo é que todos os presentes nesse local, aqui, sejam os que são representados pelo primeiro filho. Eu não tenho a habilidade, Deus não me deu, de saber se você é salvo ou não. Porque talvez você possa estar agindo como o primeiro filho, que em um momento da sua vida era rebelde e agora se submeteu à sua vontade. Mas talvez, e tomara que não, pode ser que tenham pessoas aqui neste local que estejam agindo como o segundo filho. Mas foi o segundo filho. A palavra está falando que o segundo filho estava certo. Isso daí é uma tradução bíblica. Existe dependendo do manuscrito que eles pegam, vai falar do primeiro filho que fez errado e do segundo que fez certo. Aí, no caso, eu estou seguindo a minha tradução, tá? Mas está certo, na sua Bíblia deve estar assim mesmo. Deixa eu só explicar, que ele tocou no assunto. Existem pergaminhos que colocam o primeiro filho como o que disse sim e desobedeceu, e o segundo filho como o que disse não e desobedeceu. Mas os melhores manuscritos que nós temos é dessa versão aqui, que coloca o primeiro filho como o que diz não e depois se arrepende, e o segundo filho como o que diz sim e depois não obedece. Mas está certo a sua observação, boa observação. Olha só, irmãos, o meu desejo com vocês é que todos aqui presentes sejam como o primeiro filho. Ou, dependendo da sua versão, o segundo filho. Ou o filho que disse não, mas depois se arrependeu. Os que se arrependeram de sua rebelião e se submeteram à palavra do Pai, entregando-se corpo e alma àquele que criou toda a existência. Tomara que realmente, do fundo do seu coração, o Espírito Santo tenha feito uma obra na sua vida. Esse é o meu desejo. Estes são os que o honram e dignificam e respeitam e o reverenciam e o veneram e o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, no nome de Jesus, tomara que o Espírito Santo tenha feito uma obra na sua vida, verdadeiramente. E que ainda que no passado nós tenhamos sido rebeldes contra Deus, mas que nós sejamos agora obedientes à sua palavra. Mas se caso exista alguém aqui que tenha consciência de que, não, eu não obedeço a Deus. Talvez eu possa até elogiar a religião cristã, mas eu sei que eu estou fazendo isso da boca para fora, porque no fundo eu não me interesso. É bonito para os outros, para mim não serve. Pense bem. Jesus disse que esses, ainda que eles elogiam o Pai da boca para fora, mas que não se submetem à sua palavra, esses serão condenados. Se acaso existe alguém aqui nessa situação, clame a Deus. Rogue pela sua misericórdia. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida e que o Espírito Santo faça uma obra no seu ser. Mas a todos aqueles que se submeteram à palavra de Deus, honra, glória e majestade seja dada ao Filho de Deus, que nos escolheu e nos elegeu para que nós fôssemos parte da sua família, herança do seu reino. Amém? Feche os seus olhos, irmãos. Vamos clamar a esse Deus santo. Deus bendito e santo, glorioso, eu peço ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai, que nós não estejamos nos enganando, achando que somos, ó Pai, cristãos verdadeiros, mas no fundo estamos desobedecendo a sua palavra.
toque em nosso coração, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Sua palavra, e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente se submeter, ó Pai, à Tua vontade. Que nós possamos naquele grande dia, no dia do juízo, não ser reprovado, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus, mas que possamos ser elogiados como filhos benditos do Pai. Eu peço no nome do Senhor Jesus, guarde-nos, ó Pai, cuide de cada um de nós, e obrigado pela Tua oferta de salvação, porque o Senhor não era obrigado a salvar ninguém, mas pela Sua pura e bendita misericórdia, o Senhor se compadeceu de nós, e nos deu, ó Pai, essa oportunidade de conhecer a Sua graça, de poder ter um relacionamento benéfico contigo, de poder ser parte da Sua família. Eu agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.